Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês um conto de terror de Walter Rosa, presente no livro Contos de Terror. Mas antes de começar, como sempre, eu gostaria de pedir para você, por favor, se inscrever no meu canal, deixar um comentário, dar um like e, se possível, compartilhar esse vídeo com alguém que você pense que possa gostar desse tipo de conteúdo. Se você estiver me ouvindo nas plataformas de podcast, eu gostaria de pedir, por favor, para você se inscrever no meu canal do YouTube. É rápido e você me ajudaria bastante. Bom, antes de começar, eu gostaria de informar que todas as informações acerca das referências bibliográficas estarão na descrição do vídeo. Bem, vamos lá? O Homem Invisível. Connor era meu melhor amigo e o mais brilhante detetive que já vi trabalhar. Nos conhecemos há mais de 30 anos, ainda na academia, e decidimos seguir no departamento de investigação. Trabalhamos juntos em inúmeros casos e ele sempre foi o mais brilhante de nós. Eu o conhecia tão bem, duvido muito que ele tenha desistido do seu último caso e cometido suicídio. Não era seu perfil e alguma coisa devia ter acontecido. Eu sabia. Connor estava há 3 meses investigando o aparente suicídio de uma jovem da sua cidade natal. O relatório indicava morte por asfixia, mas ele notou algo inconsistente nas provas e decidiu investigar. A jovem era filha de uma antiga paixão de Connor e ele sentia-se no dever de esclarecer a situação para a mãe da menina. Eu não tive notícias dele desde então, até ontem. O departamento ligou avisando sobre o óbito. Como assim, óbito? Meu melhor amigo havia se matado? Nenhum motivo aparente? Eu não acreditei. Com a minha influência no departamento, consegui liderar a investigação sobre o caso dele e resolvi fazê-lo sozinho. Passei a noite dirigindo e cheguei à cidade bem cedo. Dirigi-me ao hotel onde ele havia se hospedado e encontrei todos os seus documentos do caso espalhados pelo cômodo principal em uma aparente desordem. Sentei na cama, cansado, sem acreditar que há menos de 2 dias ele estivera ali, vivo. Por que não me ligou pedindo ajuda com o caso? Deitei na cama, ouvindo uma batida constante em uma das janelas. O som era baixo, mas constante. Engraçado como uma janela poderia ranger daquela forma. Levantei de madrugada. O ranger compassado da janela continuava e eu já havia me acostumado a ele. Fui até a mesa e comecei a abrir as pastas e ler os documentos. Acendi um cigarro, pois a noite seria longa. Ao que tudo indica, a jovem havia usado uma corda para se enforcar. Muitas pessoas se suicidam assim. Qual o problema com este caso, então? Junto aos documentos, havia um pequeno diário, possivelmente da jovem. Nada diferente do que se espera de um diário de uma adolescente, a não ser por... Fomos até a cabana na floresta onde diziam que ele vivia, dizia uma das citações. As páginas seguintes descreviam uma antiga lenda que assombrava a cidade, sobre o Homem Invisível. Eu já tinha ouvido falar dela pelo Connor. Ele dizia que desde quando era criança essa história já era antiga. Inclusive já conhecia sobre essa cabana onde, possivelmente, morava o Homem Invisível. Parecia apenas uma história para assustar as crianças. As últimas páginas eram melancólicas e indicavam uma profunda decadência da jovem. Teria sido depressão? Todas as páginas falavam sobre o Homem Invisível e sobre como ele estava perseguindo-a. Talvez isso a tenha levado a tirar a própria vida. Deve ter ficado obcecada. A última folha tinha uma série de pontos e traços. Seria Morse? Peguei uma folha e repeti a sequência, transcrevendo as letras. Ele está aqui, dizia a mensagem. Deve ter ficado louca. Passei os últimos 3 dias lendo todas as informações que Connor reuniu. Havia uma série de fotos da cabana, muitos documentos. Nada que demonstrasse a solução para o caso da jovem. A única coisa que conectava os dois era a morte. Connor havia cometido suicídio da mesma forma.
Na madrugada do quarto dia, eu já não conseguia mais distinguir as anotações que Connor havia feito. Eram informações desconexas, a maior parte delas falando sobre o homem invisível. Ele não poderia estar falando sério. Acendi um cigarro, o ranger da janela continuava, agora parecia mais alto do que antes. Estiquei as pernas sobre a mesa e ouvi um som de papel sendo amassado. Coloquei o cigarro no cinzeiro e me abaixei. Encontrei um pequeno cartão próximo ao pé da mesa. Como não vi isso antes? Para minha surpresa, o cartão continha um código também em Morse. De novo isso, pensei. Transcrevi o código e congelei. O código dizia: Edward, ele existe. Está aqui. Edward era o meu nome. O que essa mensagem queria dizer? Connor escreveu isso antes de se matar? Nada disso fazia sentido. Encostei na cadeira, sem esperança de que conseguisse resolver este caso. Será que Connor desenvolveu algum distúrbio no tempo que ficou aqui? Essa história de homem invisível era loucura, um absurdo. Foi então que percebi. O som da janela rangendo era estranhamente familiar. Aquilo parecia um código. Peguei uma folha em branco e comecei a escrever, atento aos sons da janela. Ao final, o som da janela parou, assim como as batidas do meu coração. A mensagem no papel era clara. Eu estou aqui. Fim. História bônus. O sumidouro. Um sumidouro é uma espécie de buraco no solo que submerge o que estiver no caminho. Na maioria das vezes é causado pela erosão do solo, que cria cavernas subterrâneas até que elas não suportem mais o peso do solo e cedam, engolindo o que estiver acima. Existem sumidouros criados artificialmente para obras no subsolo, como tubulações de esgoto e linhas de metrô. E também há os sumidouros que não ocorrem por nenhuma dessas razões. Aquela região, bem ao norte do país, era conhecida pela existência de diversos sumidouros naturais, emaranhados de cavernas subterrâneas que se estendiam quilômetros adentro daquela área rural. Muitos sequer explorados pelo ser humano. E como em toda a área rural, havia todo um misticismo acerca dos sumidouros. Como eles surgiam? Por que eles surgiam? E o mais importante, alguma coisa vivia ali? A fazenda da família Castro era uma das mais ricas e prósperas da região, com uma criação de gado tão grande quanto todas as outras fazendas juntas. Sua principal fonte de renda, no entanto, era proveniente da venda de lã e carne de ovelha. Nos dias atuais, apenas o Sr. Castro e sua esposa viviam na fazenda. Os funcionários moravam na pequena cidade próxima à fazenda e, de certa forma, era ela quem mantinha a cidade ainda com vida. E dessa forma, a pequena cidade, a fazenda dos Castro e os demais produtores seguiam sua vida, um dia após o outro e sem problemas. Tudo ia bem, até que um grande sumidouro apareceu, repentinamente, próximo à grande fazenda. Não houve som, nem mesmo dos animais ou da terra cedendo. Ele surgiu como o sol após cada madrugada. Rapidamente, a área foi cercada para evitar que os animais caíssem no buraco. Dias depois, uma equipe de especialistas investigou o local e não foi possível declarar a causa do sumidouro. Ele apenas apareceu. A notícia se espalhou rapidamente, como era de costume naquela cidade. Crianças e curiosos aproximavam-se do sumidouro para descartar objetos ou bisbilhotar à noite. O Sr. Castro tentou mantê-los afastados, sem sucesso. Apenas com o passar do tempo as pessoas foram esquecendo a novidade, assim como o dono das terras. Pouco tempo depois, os funcionários da fazenda notaram uma diminuição no número de ovelhas. A cada dia, ao menos uma delas sumia. O Sr. Castro foi informado e a primeira suspeita eram os demais fazendeiros da região. Com isto, uma pequena equipe permanecia na fazenda à noite, patrulhando as terras próximas ao curral das ovelhas e, consequentemente, ao sumidouro. Sua esposa, sempre tão calma, parecia inquieta com a situação
e se distanciava da relação com seu marido. Em poucos dias, alguns funcionários desistiram de receber a quantia extra que o Sr. Castro oferecia pelas rondas noturnas, alegando que os animais não eram roubados por outros fazendeiros, mas eram levados para o sumidouro por alguma coisa. Um deles afirmava ter visto uma espécie de animal enorme, de pele escura e oleosa, arrastando uma ovelha para dentro do sumidouro. Às vezes, o Sr. Castro acordava à noite e não encontrava a esposa na cama. Estaria com problemas para dormir? Estava traindo? Ele estava tão estressado com o sumiço dos animais que resolveu postergar este problema. Descrente da situação, o Sr. Castro decidiu prosseguir com as rondas noturnas ele mesmo, com sua velha, porém funcional espingarda de caça. Não demorou muito até que ele fosse a única pessoa a continuar andando pelas terras após o fim do dia. Certa noite, ele estava andando próximo ao curral quando, de súbito, ouviu o balido de uma ovelha. O som era estridente e o animal parecia sentir dor. O Sr. Castro correu em direção ao som e adentrou o curral. As ovelhas estavam inquietas, contudo pareciam bem. Quando desistiu de procurar e se encaminhava para a porta onde entrou, ouviu o mesmo balido agonizante. Ele se virou e tudo o que pôde ver foi uma sombra que arrastava uma de suas ovelhas. Ele correu, embora seu físico já não fosse mais como há 20 anos. Parou surpreendido bem em frente ao sumidouro, vendo uma gigantesca criatura puxando a sua ovelha para o interior do buraco. Então atirou e acertou o animal na lateral. Ele gritou e caiu no buraco junto com a ovelha, e tudo ficou em silêncio. O Sr. Castro voltou para casa incrédulo. A porta estava aberta, mas ele não estranhou. Entrou e procurou pela esposa. Ela não estava no quarto como era de costume àquela hora da noite. Sentou-se então no sofá e respirou para esclarecer os pensamentos. Já ia caindo no sono quando ouviu um som vindo da varanda exterior da casa. Levantou subitamente, carregando a velha arma e andando em direção à soleira da porta. Uma roupa branca e ensanguentada repousava em frente à porta. Estava em trapos, mas ele reconheceu o tecido. Era a camisola de sua esposa. Teria o animal entrado em sua casa? Impossível. Viu ele cair no buraco. Um som chamou sua atenção e automaticamente apontou a arma, apoiando-a no ombro. O animal ferido estava de pé, não muito longe dele. Seus olhos, no entanto, eram familiares. Tão familiares que não conseguiu puxar o gatilho e abaixou a arma. Virando seu grande corpo, o animal andou sobre as 4 patas, sangrando, de volta ao sumidouro. Fim da história bônus. Bem, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, prestigiem o trabalho do autor do conto também. E é isso. Obrigada e tchau, tchau.